Nós estamos estudando o livro de Isaías e ao estudarmos o livro de Isaías, nós estamos aprendendo cada dia uma mensagem diferente. É bem verdade que há alguns capítulos do livro de Isaías que eles são desafiadores no que diz respeito a ler para meditar. Alguns, inclusive, acham que esses capítulos que tratam de condenação, que tratam de juízo, que falam dos pecados das nações, etc., eles têm mais valor histórico do que valor devocional. Mas eu quero dizer para você que cada capítulo da Bíblia, até mesmo os capítulos que tratam de genealogia, os capítulos que tratam de juízo, os capítulos que tratam da destruição dos povos ímpios, esses capítulos também podem transformar a nossa vida, porque neles está contida, contida não, eles são a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, cada versículo, cada pensamento, cada palavra da Bíblia Sagrada pode transformar a nossa vida, porque Deus pode falar conosco. Deus pode usar um verso, Deus pode usar um capítulo, Deus pode usar uma mensagem especial, a história de uma pessoa ou um poema da Bíblia para falar ao nosso coração. E é por isso que eu quero recomendar que você ore antes de ler a Bíblia, coloque as suas mãos, a sua vida nas mãos de Deus, para que Deus possa falar ao seu coração. Tudo bem? Bem, vamos orar juntos então, pedindo a sabedoria do Senhor para entender Isaías capítulo 19. Vamos orar juntos? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de juntos ouvirmos a Tua voz, juntos estudarmos a Bíblia. Dá-nos sabedoria agora para entendê-la, em nome de Jesus. Amém. Vamos então destacar os versículos que chamaram a minha atenção em Isaías capítulo 19. Aqui é uma profecia contra o Egito. A Bíblia de Andrews, que é essa que eu tenho usado aqui, que ela tem vários comentários no rodapé interessantes, ela apresenta o seguinte comentário sobre Isaías capítulo 19, do verso 1 a 17, onde nós temos esta profecia contra a nação do Egito. Diz assim: as acusações contra o Egito são as seguintes: idolatria, influência de encantadores, médios e feiticeiros, espírito de perversão. Então, todas essas características negativas que estavam presentes naquela época levaram o povo a se corromper e se afastar dos caminhos do Senhor, e por escolha deles, eles sofreram a condenação, o juízo. Aqui ainda diz mais, diz assim, que a expressão naquele dia, que aparece aqui várias vezes no capítulo, ela se repete 6 vezes. E ela tem que ver com o dia do juízo. Eu fiz algumas anotações aqui, peguei o meu papel, como a gente tem feito sempre, e fiz algumas anotações em cima de alguns versículos interessantes que chamaram a minha atenção no capítulo 19. Por exemplo, eu fiquei pensando, por que é uma sentença contra o Egito? E aí, se a gente ler o verso 2, ainda diz assim: porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios. É interessante essa expressão. Deus dizendo, farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios. E eu fui dar uma pesquisada e descobri o seguinte, que os dias de glória e independência do Egito, eles chegaram ao final no ano 525 a.C., pelas mãos de Cambises, o rei da Pérsia. E o que mais me chamou a atenção ao ler um pouquinho sobre o assunto é que Cambises conseguiu vencer o Egito porque o Egito não estava unido. Havia ali várias facções entre os próprios egípcios e o país se enfraqueceu porque, naquela época, egípcios estavam lutando contra egípcios. É interessante que isso que aconteceu ali na história do Egito, o que hoje muitas vezes nós chamamos de fogo amigo, que é quando um membro de uma família critica o mesmo membro da família, ou membro da igreja, ao invés de ajudá-lo, orar, acaba criticando o outro membro da mesma igreja, etc. Então, isso nós chamamos de fogo amigo, né? Ou seja, ao invés de haver união, há desunião, né? A desunião. E isso enfraquece o corpo, enfraquece a unidade da fé.
É por isso que o apóstolo Paulo, lá no 1 Coríntios capítulo 12, por exemplo, ele fala muito sobre esse assunto da união, da unidade. Ele até fala da unidade na diversidade, usando o corpo como um exemplo. Ou seja, o corpo tem vários membros diferentes uns dos outros, cada um tem uma função, mas todos trabalham unidos, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, sendo liderados por um só cérebro, uma só cabeça. Assim somos nós, ou deveríamos sermos nós, por exemplo, membros da igreja ou da família. Nós temos membros diferentes, com dons diferentes, com experiências de vida diferentes. Mas deveríamos ser liderados pela cabeça, que é Cristo, e com isso ter um só objetivo, um só alvo, uma só meta, que é a salvação, obviamente, né? Que é estar preparado para receber a Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Por isso, nós deveríamos valorizar a unidade, valorizar a união. Eu gosto de um pensamento, de uma frase muito repetida pelo pastor Ayrton Keller, que é o presidente da Igreja Adventista para a região da América do Sul. Ele diz que unidos somos mais fortes, unidos nós andamos mais rápido, chegamos mais longe e somos mais relevantes. Por isso, nós deveríamos valorizar a unidade entre nós. Mas eu destaquei também aqui em Isaías capítulo 19 algo interessante. O versículo 3 menciona a razão, uma das razões pelas quais os egípcios foram destruídos e acabaram se perdendo. Diz aqui que eles consultaram os seus ídolos, ou seja, eles buscaram sabedoria nos ídolos, abandonaram o Deus verdadeiro, que eles tiveram oportunidade de estar em contato com o Deus verdadeiro, mas não quiseram, consultaram os seus deuses e com isso eles colheram a consequência que foi a consequência da destruição. O que eu aprendi ao ler esse versículo é que muitas vezes nós também podemos cair na tentação de consultar os nossos ídolos, os ídolos modernos. Por exemplo, hoje a sabedoria, a experiência de vida pode ser um ídolo moderno. Eu conheço tanto sobre um assunto que eu esqueço de buscar a Deus, que eu esqueço de orar a cada dia de manhã. Temos outros ídolos modernos que nos separam do Senhor, mas Deus está nos chamando hoje, através de Isaías 19, a nós consultarmos a Ele cada dia, através da palavra de Deus, através da oração, e Ele enviará o seu Santo Espírito para nos guiar. Outro verso que eu destaquei aqui é o versículo 4, quando diz: entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro. Um rei feroz os dominará, diz o Senhor. O versículo 4, ele está apresentando algo interessante. Eu anotei aqui, por exemplo, que o senhor duro, ou seja, os tiranos que destruíram os egípcios, eles alcançaram os egípcios porque eles escolheram seguir por esse caminho. Então foi uma decisão deles. Então quando nós lemos, por exemplo, no versículo 14, se você faz uma conexão do verso 4 com o verso 14 diz: o Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante. O que a Bíblia está dizendo aqui, na verdade, não é que Deus tem prazer em destruir, Deus tem prazer em confundir a mente das pessoas, mas é por escolha deles, dos egípcios, pela atitude perversa dos egípcios, é que eles acabaram colhendo as suas consequências. E aí então entra diversas vezes, pelo menos 6 vezes, aquela citação que mencionei no início, naquele dia, aquela frase, naquele dia. No verso 16, naquele dia, no verso 18, naquele dia, verso 19, naquele dia, no verso 21, aparece naquele dia. Ou seja, é como se Deus estivesse repetindo várias vezes, dizendo: mude de vida, busque o Senhor, porque senão virá o dia do juízo, virá a destruição que vocês estão escolhendo. E aí o versículo 23 diz assim: naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito. E que mais diz o texto? E os egípcios à Assíria. Os egípcios adorarão com os assírios. E no versículo 24, novamente: naquele dia Israel
será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. O que o texto aqui está dizendo é o seguinte, várias vezes repete essa expressão naquele dia e por fim mostra o seguinte, que eles viveriam em paz e irmandade e com júbilo um dia serviriam ao Senhor. Essa profecia que nós acabamos de ler aqui, ela tem um cumprimento, terá um cumprimento cabal e maior na nova terra. Mas além disso, o que o texto quer dizer é o seguinte, é que se nós buscarmos a Deus ainda hoje, há possibilidade de haver harmonia, há a possibilidade de haver unidade, há a possibilidade de haver uma união verdadeira, se nós colocarmos ao Senhor Deus como nosso guia e redentor e o nosso Salvador. Não é uma mensagem linda? Ou seja, o Egito foi destruído porque buscou os seus ídolos, confiou neles, praticou atos de perversidade e escolheu receber a punição. Mas há uma profecia no final do capítulo de que poderia haver paz, poderia haver unidade se eles assim o quisessem. No céu, nós teremos plena capacidade de viver em união, mas isso deve começar aqui já conosco. Deus está nos chamando hoje para sermos unidos. Deus está nos chamando hoje para sermos, apesar das diversidades, termos um foco, um objetivo claro, que é nos preparar para encontrar-se com o Senhor Jesus. Que tal se nós orássemos por esse objetivo? Que tal se nós buscássemos de Deus esta força? Eu queria orar por você por isso. Vamos orar juntos? Bondoso Deus e Pai, nesse momento eu quero orar de maneira muito especial, Senhor, pelos meus amigos, pelas minhas amigas que comigo oram agora. Nós queremos ter mais esse senso de unidade, de união, para juntos nós recebermos as bênçãos do Senhor e nos prepararmos para o lar celestial. Abençoa de maneira muito especial, Senhor, a cada um dos que oram comigo agora. Ajuda-nos, ó Deus, com Teu Santo Espírito a vivermos a Tua palavra, pois nós oramos na certeza de que o Senhor cuida de nós e dirige a nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe muito, foi muito bom falar com você. Lembre-se, seja, meu amigo, reavivado por sua palavra.